Você quer saber o que uma mulher sente quando você para de correr atrás dela? Eu vou te dizer, mas antes, entenda isso. Não é o silêncio que machuca, é o que ele revela. Quando você some, não responde, não procura, não insiste, algo dentro dela começa a se revirar. No começo, ela pode fingir que não se importa, pode até sorrir nas redes sociais, postar indiretas, parecer livre. Mas se você fez algum impacto emocional real, por menor que tenha sido, essa ausência vai falar mais alto do que qualquer presença forçada. Porque no fundo, as mulheres sentem. Elas percebem quando o jogo muda. Quando o cara que antes estava sempre ali, de repente some quando ele deixa de aparecer. Quando o bom dia não vem, quando o nome dele não pisca mais na tela, o ego dela sente falta antes mesmo do coração perceber. E esse é o ponto. Não é sobre magoar, não é sobre fazer joguinho. É sobre entender que seu valor não precisa ser entregue como panfleto na rua. Valor verdadeiro se percebe quando você para de implorar para ser notado. Você quer ser lembrado? Então suma com dignidade e pare de procurar por quem claramente não está te procurando, porque aqui está a verdade brutal. A sua ausência vai doer muito mais do que a sua insistência, mas só se você for homem, o suficiente para sustentar essa escolha. E é aí que entra o estoicismo. Sêneca dizia: quem é dependente da presença dos outros jamais será livre. Quando você se liberta da necessidade de ser notado, algo muda. Você começa a viver para você, a focar em crescer, em se lapidar, em fazer silêncio com propósito. E nesse exato momento, ela sente. Ela sente que perdeu o controle emocional que tinha sobre você. Ela sente que você não está mais ali tentando provar algo. Ela sente que o jogo virou, mesmo que ela não entenda por quê. E adivinha? Ela começa a pensar em você. Não porque você mandou mensagem, mas porque pela primeira vez você deixou de se fazer presente. E é aí que o caos começa. Quando você para de correr atrás, não é apenas o você que some. É o espelho emocional que ela usava para se sentir desejada. É o ritual diário de se sentir validada por alguém que sempre esteve ali. É o fim da certeza. E a mente humana odeia incerteza. Você quer ser lembrado? Então desapareça sem drama. Não deixe rastros. Não mande indiretas. Não observe de longe. Apenas desapareça como quem entendeu o próprio valor. Porque nesse silêncio você diz tudo. E se você foi sincero, presente e de verdade, ela vai sentir. Mais do que imagina. Mais do que vai admitir. E aí começa o verdadeiro jogo. Porque agora é ela quem começa a se perguntar por que você parou. E essa pergunta tem mais poder do que qualquer declaração. Você já percebeu que quando você corre atrás de alguém, é como se dissesse, sem palavras, eu não sou suficiente sozinho. Esse é o erro silencioso que a maioria dos homens comete. E o pior, acham que estão mostrando amor, quando na verdade estão demonstrando carência. E aqui vai uma verdade que ninguém te contou. O desespero destrói o desejo. A mulher sente quando você está fazendo de tudo para ser notado. Quando cada mensagem sua carrega mais ansiedade do que intenção. Quando o bom dia vira rotina, mecânica e não gesto autêntico. E aí a energia muda. Você vira previsível, você vira dependente, e o que o ser humano mais despreza é o que não sabe se manter de pé sozinho, é instintivo. A mente interpreta isso como fraqueza emocional. E por mais que ela diga que gosta de homens sensíveis, carinhosos e atenciosos, a verdade é que o que realmente mexe com o emocional dela é quando ela sente que você poderia estar em qualquer lugar, com qualquer pessoa, mas escolheu estar com ela, e não porque precisa, mas porque quer. Mas para isso acontecer, você precisa parar de mendigar atenção, precisa parar de procurar quem não te procura,
e precisa entender uma das ideias mais fortes do estoicismo. Você é responsável por si e só por si. A sua paz não pode estar nas mãos de outra pessoa. Sabe o que acontece quando você some com propósito? Você deixa espaço para ela sentir a sua falta. E mais importante, você dá um passo firme na direção da sua própria liberdade emocional. Ela vai perceber, talvez não no primeiro dia, talvez nem no segundo, mas no silêncio da ausência, no vazio que você deixava todo dia com sua presença, ela vai perceber que algo mudou. E aí vem o segundo impacto, porque nesse momento, o que dói nela não é a sua falta, é o fato de você não estar mais tentando. Ela vai se perguntar, será que ele conheceu outra? Será que ele me esqueceu tão fácil? Será que ele nunca sentiu nada de verdade? Mas essas perguntas não são sobre você, são sobre ela, são sobre o ego ferido, sobre a percepção de perda de controle. E aqui está a mágica. Você não precisa fazer nada, você não precisa postar nada, você não precisa dizer nada, porque o silêncio é a maior prova de que você está em outro nível, em um nível onde a presença é uma escolha e não uma prisão emocional. O estoicismo ensina, não é o mundo que precisa mudar, é a sua reação a ele. E quando você reage com indiferença elegante, com desapego autêntico, com serenidade, você mostra que amadureceu. Você deixa de ser o cara que corre atrás e se torna o homem que caminha sozinho, em paz. Esse é o tipo de homem que não implora, não força, não se humilha, e é exatamente o tipo de homem que uma mulher sente falta quando ele para de procurar por ela. Existe um paradoxo que quase ninguém percebe. Quanto mais você tenta provar seu valor, menos valor você parece ter. Por quê? Porque quando você corre atrás, está, sem saber, confirmando uma narrativa silenciosa de que ela é o prêmio. E você é o caçador desesperado. Mas o homem estoico não corre atrás de ninguém. Ele não vive em função de ser aceito. Ele vive para ser coerente com seus princípios. E a verdade é dura. Quando você para de procurar por ela, o que ela sente não é apenas sua ausência. É a quebra de uma certeza. Ela tinha certeza que você sempre estaria ali. Ela contava com a sua mensagem, com a sua presença, com a sua disponibilidade emocional. Quando isso acaba, o chão balança, porque agora, pela primeira vez, ela se pergunta, será que perdi o controle? Será que ele acordou? Será que ele percebeu que estava dando demais? E essa dúvida mexe mais do que qualquer texto bonito. Você quer tocar uma mulher de verdade? Então toque o orgulho dela, e não com palavras, com ações silenciosas. O homem que para de correr atrás não está sendo frio, ele está sendo sábio. Ele entendeu que a carência destrói a dignidade e que quem se respeita se retira. O estoicismo ensina que o controle das emoções começa quando você entende que não precisa ser tudo para alguém que não quer ser nada com você. Quando você deixa de se moldar para caber na vida dela, você finalmente começa a viver a sua. E é aí que vem a virada. Ela começa a te observar, mesmo que em silêncio, mesmo que em negação. Ela começa a revisar conversas, relembrar momentos, pensar nos detalhes. E não porque você mandou mensagem, mas porque você sumiu com honra, com classe, com postura. Sabe por quê? Porque o silêncio de um homem que sabe o que quer é mais alto do que 1000 palavras de um homem perdido. E é exatamente aí que ela começa a sentir aquilo que você sentia antes. A ansiedade, a dúvida, a espera, porque você virou o enigma. Você se tornou o que ela não entende mais. O que antes era fácil, agora é ausência. O que era constante, agora é silêncio. E a mente dela, que antes se alimentava da sua atenção, agora está em jejum emocional. E esse jejum dói. Mas você só chega nesse ponto quando tem coragem de sair da escravidão emocional e entrar na liberdade do autodomínio. Marco,
Aurélio dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E se seus pensamentos estão presos em alguém que nem pensa em você, então você está vivendo a vida de outra pessoa e não a sua. Pare de correr atrás, não por orgulho, mas por respeito, porque quando você se respeita, o mundo começa a te respeitar também. Ela não sente sua falta quando você some. Ela sente sua falta quando percebe que você não sente mais a falta dela. Essa é a diferença entre ausência física e ausência emocional. Você pode parar de mandar mensagem, mas se por dentro ainda estiver desesperado, ainda está preso. Ela sente, acredite, ela sente. Mas quando você para de procurar por ela, de verdade, algo muda na sua energia. Sua voz muda, seu olhar muda. Sua presença muda, você deixa de ser o homem disponível e se torna o homem que escolhe. E aqui está uma verdade que poucos têm coragem de aceitar. O valor de um homem não está em quantas vezes ele aparece, está em quantas vezes ele consegue se retirar com dignidade. Você se retira quando percebe que insistir é se desrespeitar. Você se afasta não porque não sente, mas porque decidiu que vai sentir sozinho. E superar em silêncio, isso confunde, isso intriga, isso transforma a narrativa. Ela começa a pensar: será que ele não me quer mais? Será que ele cansou? Será que ele encontrou outra? Mas nada disso importa, porque nesse momento, o centro da história deixou de ser ela. E agora, finalmente, é sobre você. É sobre o seu silêncio, sua ausência, sua evolução. O que você está fazendo com o tempo que antes gastava insistindo? Está treinando, estudando, crescendo? Ou está apenas esperando ela notar? Porque aqui está o ponto-chave. Se você para de correr atrás, mas continua parado, ela ainda tem controle. Mas se você para de correr atrás e começa a correr em direção à sua melhor versão, você virou o jogo. Você virou o homem que constrói e não que implora. O homem que se torna admirável, mesmo de longe, e que, ironicamente, começa a atrair o que antes o ignorava. O estoicismo ensina: seja tolerante com os outros, mas severo consigo mesmo. Pare de esperar que ela perceba o seu valor. Mostre esse valor para o espelho, para a vida, para os seus resultados. Quando ela te ver crescendo em silêncio, feliz sem ela e com um brilho novo no olhar, ela vai sentir uma coisa que antes era sua: insegurança. E esse é o ponto de ruptura, o instante em que ela percebe que você já não é mais dela. E talvez nunca tenha sido. Existe uma armadilha mental que muitos homens caem sem perceber. Eles acham que estão sendo fortes por esperar, mas na verdade estão sendo prisioneiros. Esperar que ela volte, esperar que ela sinta, esperar que ela veja. Mas quanto mais você espera, mais a sua vida congela. E o tempo que você perde esperando por alguém é o mesmo tempo que você poderia estar se tornando alguém que não precisa mais esperar por ninguém. Quando você para de procurar por ela, a dor inicial é inevitável. Seu ego grita, seu coração duvida, sua mente fantasia. Mas se você aguentar firme, se você continuar seguindo, mesmo com a saudade te testando, você vai começar a enxergar o que nunca viu antes: a paz de não depender, a liberdade de não implorar, a força de não precisar. E é aí que acontece algo poderoso. Você muda de frequência. E nessa nova frequência, as pessoas que vibram na carência não te reconhecem mais. Ela tenta repetir o ciclo, mandar um oi sumido, uma indireta, uma provocação. Mas nada disso te atinge mais, porque agora você não quer atenção. Você quer respeito, e o respeito só vem quando você prova que não se vende por migalhas emocionais. Você se lembra de quando ela era o centro do seu universo? Hoje, você é o centro do seu próprio caminho, e isso te torna magnético, inevitável.
inexplicável. A mulher que te ignorava começa a observar, e a que te observava começa a admirar. Mas você não volta, não por orgulho, mas porque cresceu demais para caber no mesmo lugar. O estoicismo diz: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Você não pode controlar o que ela sente, mas pode controlar o que você se torna. E quando você se torna um homem em paz com a própria ausência, ela sente a sua presença como nunca sentiu antes. Não é mágica, é energia, é evolução. E nessa nova fase, você entende algo que muda tudo. Você nunca perdeu ela. Você só se perdeu de si mesmo, tentando tê-la. Agora que se reencontrou, não há mais o que correr atrás. Quando você para de procurar por ela, um detalhe começa a incomodar, mas não nela, em você. Porque é nesse momento que você descobre o quanto do seu valor estava amarrado à forma como ela te tratava. Você percebe que os silêncios dela te machucavam mais do que qualquer palavra, que a ausência de uma resposta fazia você duvidar da sua essência, e que bastava um gesto frio para todo o seu mundo desmoronar. Isso é um sintoma de que você colocou sua autoestima no lugar errado. E aqui vai uma verdade dura, mas libertadora. Ela não destruiu você. Você que entregou as ferramentas. A mulher não tem o poder de te abalar se você não der a ela o centro do seu valor. Mas quando você entrega esse trono, qualquer ausência vira castigo. O estoicismo ensina que o homem deve ser senhor de si mesmo, que sua dignidade não pode depender de elogios, validações ou respostas, mas sim do seu compromisso com a própria verdade. Quando você para de procurar por ela, o silêncio se torna seu professor. É ele que revela quantos vazios você tentava preencher com a presença dela. É ele que mostra o quanto você se desconectou de si mesmo, tentando se encaixar no mundo dela. E é nesse momento que você tem uma escolha. Ou você se reconstrói, ou corre atrás de novo e se perde ainda mais. Mas se você escolhe se reconstruir, algo grandioso acontece. Você começa a se lembrar de quem era antes de ser rejeitado, antes de ser ignorado, antes de implorar. Você se conecta com um homem que estava adormecido, mas nunca morto. Ele só estava encoberto por inseguranças, ansiedade e carência. E agora, sem distrações, ele acorda. E esse homem não precisa ser validado, porque ele já se basta. Você vai ver o dia em que parar de procurar por ela e começar a se procurar de verdade. É o dia em que o jogo muda para sempre. E não porque você ficou frio, mas porque ficou inteiro. Você se torna o homem que ela nunca imaginou perder. Porque agora você se encontrou. Há um paradoxo brutal quando você para de procurar por ela. É nesse momento que ela começa a te procurar. Mas você já não é mais o mesmo. Antes, você ficava horas pensando no que ela estava sentindo. Agora, você passa dias construindo quem você quer ser. Antes, uma mensagem dela mudava o seu humor. Hoje, o seu humor é estável demais para ser controlado por uma notificação. E quando ela sente isso, algo muda dentro dela. Não porque você a puniu com distância, mas porque você se tornou raro. Homens que somem existem aos montes, mas homens que crescem no silêncio são inesquecíveis. Ela começa a lembrar dos momentos em que te ignorou, das vezes que te testou, dos jogos emocionais que usou, achando que você nunca teria coragem de ir embora. Mas agora, você não foi embora por birra. Você foi embora porque evoluiu. E essa evolução grita, mesmo que você não diga nada, mesmo que não poste nada, mesmo que suma das redes. Ela sente, porque a ausência de um homem comum gera alívio. Mas a ausência de um homem que estava presente de verdade gera um vazio difícil de preencher. E é aí que muitos cometem o erro fatal. Voltam. Só porque ela mostrou sinais.
só porque ela sentiu falta. Mas voltar sem sabedoria é assinar um contrato de repetir o passado com novas promessas. Você não é mais o mesmo, e ela também não te enxerga mais como antes. Por isso, se você voltar, que seja de um lugar de consciência e não de carência. O estoicismo diz: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Então pense, você está voltando por amor ou por medo da solidão? Porque o homem que volta por medo, volta pequeno, mas o que segue por convicção, cresce em cada passo. Você tem o poder de decidir ser o homem que ela perdeu ou o homem que você finalmente encontrou. Existe um detalhe que quase ninguém percebe quando você para de procurar por ela. O mundo começa a te testar de outra forma. Pessoas surgem, situações aparecem, e parece que o universo quer saber: você realmente mudou ou está apenas fingindo? É como se o silêncio que você escolheu abrir espaço fosse agora ocupado por novas distrações. Mas aqui vai a diferença entre um homem comum e um homem estoico. O comum cai na tentação da fuga. O estoico se mantém firme no caminho da verdade. E a verdade é que sua transformação não se mede pelas mensagens que você ignora, mas pela consistência com que você constrói a si mesmo. Você pode ter parado de procurar por ela, mas se ainda se sabota, se ainda se compara, se ainda fantasia com retorno, você não se libertou. Apenas se escondeu atrás de uma pose. A verdadeira virada vem quando você entende isso. A ausência dela não é castigo, é oportunidade. Oportunidade para criar disciplina, para resgatar sua masculinidade, para fortalecer sua mente. É no silêncio da rejeição que nascem os homens mais sólidos. Mas atenção, não confunda frieza com força. Você não precisa virar pedra, precisa virar raiz. Raiz é firme, invisível e sustenta tudo. Frieza é só defesa, e defesas quebram. Por isso, comece a cultivar coerência emocional. Se você diz que superou, mostre isso nas suas ações. Não stalkeie, não teste, não reaja. A verdadeira prova de evolução não é o quanto você consegue fingir indiferença, mas o quanto você se sente em paz, mesmo sabendo que ela pode nunca voltar. Esse é o tipo de homem que não implora, que não força, que não gira ao redor de ninguém, porque ele entendeu. O amor próprio que você constrói quando ninguém está vendo é o mesmo que vai te proteger quando todo o mundo estiver tentando te destruir. E isso não atrai só a atenção dela, atrai o respeito do mundo. Agora, aqui vem a parte mais difícil de todas. Você precisa entender que quando você para de procurar por ela, você está realmente começando a procurar por você. O foco não está mais nela, não está mais na resposta dela, não está mais na expectativa de que ela venha atrás. O foco está em algo muito mais profundo, no seu crescimento. E aqui está o segredo mais poderoso: o homem que evolui no silêncio, sem pressa, sem gritos, acaba criando um poder que ninguém mais pode negar. Ela pode não te ver imediatamente, ela pode não perceber agora, mas as mudanças que você está fazendo por dentro se refletem em tudo o que você faz. E esse poder não vem da tentativa de impressionar ou conquistar alguém. Ele vem da sua própria jornada de autodescoberta e autossuficiência. Você se torna inegociável. Quando você para de procurar por ela, o que acontece é que você começa a se tornar a versão mais verdadeira de si mesmo. E isso muda tudo. Não porque você está esperando que ela volte, mas porque você entendeu que a verdadeira relação não é entre você e ela, é entre você e a melhor versão de si mesmo. E o mais interessante é que ao parar de procurar por ela, você começa a atrair pessoas que realmente valem a pena. Pessoas que não vão te testar, pessoas que vão te entender, te respeitar e, mais importante, te amar por quem você realmente é. Você percebe que, ao parar de procurar por ela,
A qualidade da sua vida melhora exponencialmente. Você se torna mais seletivo, mais centrado, mais equilibrado. E a mulher certa, quando aparecer, não será mais uma conquista, será uma complementação. Porque você já é completo. E isso é uma virada que nenhum relacionamento vai te ensinar. É uma lição que só a vida e o autoconhecimento trazem. Se você não pode ser feliz sem ela, você jamais será feliz com ela. Agora, chegamos à última lição. A chave final que vai liberar você de qualquer dependência emocional e que vai mudar completamente a forma como você vê a si mesmo e a vida. Quando você parar de procurar por ela, o que realmente vai acontecer é que você vai encontrar uma paz que jamais imaginou ser possível. Parece simples, mas é profundo. A paz não vem da aprovação dela, nem da validação externa. A paz vem do lugar mais seguro que você pode encontrar, dentro de você. Esse é o princípio estoico que corta esse problema pela raiz. A verdadeira liberdade vem quando você não precisa de nada do mundo exterior para sentir-se completo. E o mais fascinante é que, quando você chega nesse estágio, o que parecia ser uma perda se revela como a maior vitória da sua vida, porque ao parar de procurar por ela, você parou de procurar por algo que, no fundo, nunca te completaria de verdade. Você se completou sozinho. Você encontrou a fonte de sua felicidade e ninguém mais pode tirá-la de você. Você se torna imune aos altos e baixos da aprovação dela ou de qualquer outra pessoa. Você se torna inquebrável, porque sua força vem de dentro, não do comportamento ou das reações dos outros. Agora eu quero saber de você. Se você chegou até aqui e entendeu que o verdadeiro poder está em se encontrar, comente: eu cheguei até o final. Esse simples ato de dizer que você chegou até o fim é um símbolo de que você tomou uma decisão importante na sua vida. E a partir daqui, as escolhas que você fizer irão transformar sua realidade. Você não precisa mais buscar validação. Você já se provou. E isso é só o começo de uma nova jornada.